seguidores da RDK, vocês já estão com a gente. Quem não está ainda, eu quero dizer que o Resenha com Helena Bazege e todos os outros programas da RDK estão no Facebook, no Instagram e no YouTube. Não segue a gente ainda? Vai lá, dá seu cliquezinho. Black Sistemas de Segurança, mais uma vez, obrigada pelo apoio ao nosso trabalho, a nossa RDK aqui. A gente está crescendo muito, muito feliz com a repercussão do nosso trabalho, graças a vocês e aos que nos apoiam. Eu prometi agora que nesse terceiro tempo de bate-papo aqui com o Tuca Eloy, nós falaríamos de futebol da atualidade, do Inter, do Grêmio, da seleção brasileira, que a gente já chora só de falar em seleção brasileira, e das mudanças do futebol no tempo que nós éramos guris e menina, né? A gente era novo e tudo que mudou. Tuca, o teu coloradismo ainda é o mesmo? Tu ainda vai no estádio? Como é que está? Como é que está a tua relação com o Inter? Eu diria assim, tem um poema muito famoso do Frank Depré, chamado Lasca, né? Que ele tem um trecho que, traduzindo do inglês, diz assim: será que eu deixei metade do meu coração naquele desfiladeiro, né? Eu sempre digo que metade do meu coração... Teu coração tu deixou no Beira-Rio? Colorado eu deixei no rebaixamento de 2016. Isso dói, né? Mas ainda somos colorados, eu frequento Beira-Rio, levo as gurias no estádio, né? E já passei, eu sempre digo, né? Eu cresci assistindo o Inter de 70, né? Que era uma escola. Era a glória dos colorados e o desespero dos gremistas, porque só eles ganhavam. Só eles ganhavam com um futebol maravilhoso. A gente tem que admitir, tem que reconhecer. Aí a gente ficou 20 anos perdendo, foram os anos 80 e os anos 90, né? E depois recuperamos nos anos 2000. O futebol é cíclico, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre fala da gangorra, né? Tem períodos que parece que a gangorra quebrou, que os dois estão embaixo, né? Temos até isso agora. Exato. E eu penso que o Roger está fazendo um trabalho muito bom no Inter, né? Acho que se o Inter tivesse pego ele logo no final do Gauchão, a gente poderia estar disputando o título, né? Infelizmente não aconteceu, mas acho que o Inter tem uma boa base agora para o ano que vem. Se conseguir manter, né? Se conseguir manter. Eu espero que não aconteça o que aconteceu nos últimos 2 anos. Que dá um termina bem e começa o ano mal, né? E acho que, por outro lado, o Renato fechou o ciclo dele, esse ciclo no Grêmio, né? Renato... Eu penso até que ele tem que sair para preservar aquela imagem maravilhosa que ele tem, porque nós temos mania aqui de maltratar um pouquinho nossos ídolos, e eu acho que se ele sair, espero que ele não seja rebaixado, porque aí quebra. Porque, gente, mas olha como é que tá a tabela, Tuca. Eu acho que amanhã, quarta-feira, desculpa, Grêmio e Juventude vai ser a decisão. Olha, perder aí vai complicar a vida do Juventude ou do Grêmio, porque assim, o Grêmio está prometendo reagir a quantas rodadas? Quanto tempo faz que o Renato vai para depois do jogo e diz: nós vamos melhorar, nós, na hora H, na hora certa nós vamos vencer. Não tem hora certa para vencer. O Renato, ele tem as 2 primeiras passagens dele pelo Grêmio, ele não conquistou nada. A terceira passagem foi a vitoriosa, né? Pegou aquele time montado pelo Roger, formou um time muito bom, né? Ganhou vários títulos, né? E teve um período agora, na 4ª passagem, em que eu digo o seguinte: o Renato está tirando água de pedra, né? Porque não tinha time. E por que tu acha que agora deu essa derrocada? Eu acho que ele cansou. É muito tempo. Que ele perdeu o vestiário, né? O Grêmio, se a gente for analisar, ele tem, em termos de grupo, o melhor grupo dos últimos anos. Só que não. Só que o Renato não está conseguindo fazer. Não fecha. Exato. Não fecha, né, cara? Eu acho que é um momento de encerrar esse ciclo. De repente ele possa voltar futuramente. Vai voltar. É uma referência, a maior referência dentro do Grêmio. Né?
Eu sempre digo que o Ronaldinho, como jogador, ele foi o maior jogador da história do Grêmio. Mas no Grêmio, não. No Grêmio foi o Renato. Né? O Ronaldinho se consagrou na Europa. Né? Então eu penso que o Renato tem que encerrar, eu acho que a coisa já está encaminhada nesse sentido, né? E outra coisa, Tuca, que a gente vê agora, a dificuldade para repor, Tuca. Onde é que nós nos perdemos, que nós não revelamos mais jogadores, nós não temos mais treinadores, gente, a gente está... Eu sempre digo, nós somos um país de 200 e poucos milhões de habitantes, nós estamos procurando profissionais num Uruguai que não tem 4 milhões, numa Argentina que é infinitamente menor, nós estamos buscando no Paraguai. Estão levando nossos jogadores com 18 anos para fora. Antes. A gente virou a colônia deles lá. Exato. Nem revelam mais jogador porque eles vêm aqui, levam embora. Exato. E perde o vínculo, né? E a outra questão também é a seguinte, a própria lógica do desenvolvimento, né? Por exemplo, a construção civil, né? Ela, em certo sentido, ela contribuiu muito para o final desse período, que era um período romântico do futebol brasileiro, né? Que a gurizada... Não tem mais lugar para as crianças. Eu peguei essa época ainda, né? A gente tinha um grupo, era chover, a gente estava na rua para jogar futebol no barro, né? E era ali que se desenvolvia a criatividade do jogador brasileiro. Hoje, o jogador vai embora com 16 anos, vai para a Europa, se torna um jogador com aplicação burocrática, né? Não tem mais aquela maravilha que tinha. Tuca, nós não temos mais batedor de falta. Não tem. E não tem mais jogador que bate fora da área. Não. Já notou isso? Não tem mais batedor de falta. Que nós éramos... dá para ficar aqui citando 50 nomes aqui dessa referência maravilhosa que nós tínhamos. Mas voltando ao Inter, eu acho que no Inter tem mais uns fatores aí que ajudou nessa reviravolta, essa volta linda por cima, esse futebol lindo que está dando gosto de ver o Inter jogar. Eu acho que tem muito... O Paulo Paixão é um especialista de vestiário em dar fôlego e mobilizar. E o D'Alessandro? Tu acha que isso também... Sim. O Roger pegou um combo completo? Na última vez que a gente esteve no Beira-Rio, o D'Alessandro ainda não tinha iniciado como dirigente, né? Ele chegou, a ambiência do estádio é um troço assim impressionante, né? A reverência que existe em relação a ele, né? E isso vai para o vestiário, isso passa para o vestiário. Né? O Paixão, né? Porque o time com o Cudê não tinha perna, né? Os argentinos não trabalham peso, né? O Gilberto tinha em 73, 74 já demonstrou o quanto era importante. Né? Os argentinos trabalham bola, não trabalham peso. Né? E aí acontecia o que acontecia, chegava com 15 minutos, 20 tempo, não tinha perna. Sempre no segundo tempo tomava virada, podia estar ganhando, era um time no primeiro tempo e um outro time no segundo. Porque aí o combo é muito importante, eu acho que até isso está faltando no Grêmio. O Renato tá meio abandonado, aquele auxiliar dele lá, que teve um problema extracampo, não voltou mais. Então, eu acho que aí tá tudo. Mas eu acho que se culminar com o quarto rebaixamento, aí não. O que se faz aí? É complicado. É bem complicado. Se tu já te desencantou com umzinho... É complicado. Eu acho que um clube do tamanho do Grêmio, ele tem que ser capaz de romper com esse ciclo de rebaixamento de tempos em tempos. Não parece clube pequeno? É incondizente com a história não tem, não pode. Isso é para um clube pequeno, é para um clube que não tem estrutura. E me diz outra coisa, e essa moda de SAF? Até tu como um profissional do direito, o que tu me diz? Isso é positivo, isso é negativo? Eu sou contra. Tu é contra? Eu sou contra. Eu acho que a gente não deve vender os nossos clubes. O clube é feito de história e de torcida. De torcida, né?
tanta coisa que a gente passou para de repente entregar na mão de uma corporação que vai descaracterizar completamente. Que não está nem aí, que está visando só lucro. É muito mais simples botar dinheiro, mas quanta coisa que já deu errado. O Juventude terminou aquela parceria, lembra com a Parmalat? Parmalat. Despencou. Quantos anos o Juventude O Grêmio teve aquela experiência com a ISL. Né? Desastrosa. Desastrosa. Né? Eu penso que o que falta no futebol, né, é organização. Né? De baixo para cima. Exato. Né? Para peneirar jogadores, para encontrar soluções não novas. Não se tem mais caras caçadores de talento. Tu temos um Abílio dos Reis ainda? Temos algum Abílio dos Reis? Não tem. E não sei se... esse papel ficou para empresário. Sim. E não pode ser o empresário, porque o empresário vai vir com outro interesse. Exato. O empresário... O Abílio dos Reis ia lá e buscava jogador pro Inter, até porque ele era um coloradíssimo. Ele não estava preocupado. Agora, o empresário vai dizer que o cara é excelente, mesmo que ele seja um perna de pau, porque não é o empresário que tem que ser o olheiro. Acabou-se a figura do olheiro. Isso é. E a gente vê, por exemplo, no Renato, o Renato não olha para tem mais isso. Para as categorias de base. E ele, quantos guris ele perdeu? Ou ele jogou numa fogueira, ou ele não deu continuidade. Tu não, até no grupo principal, por que eu não vou jogar? Tu perde a confiança, né? É um combo assim bem preocupante. Mas tá bom, tá de bom tamanho com tudo que foi esse ano o Inter pegar uma vaga direta para a Libertadores. Sim, eu penso que sim. Em razão do que houve, da enchente. Tu imaginou ver o que nós vimos esse ano? O Beira-Rio e a Arena. Isso é surreal, né? É surreal. Nunca imaginei. Que coisa difícil que aconteceu conosco. A vida é sempre capaz de nos surpreender, às vezes pro bem, às vezes pro mal. Porque foi muito. Eu me acostumei até hoje aqui, na nossa realidade aqui, eu vou para a parte velha de Lajeado lá e eu volto depressiva, porque eu sou muito da parte antiga, eu gosto de casas antigas. Centro histórico. Adoro centro histórico. Cara, tem lojas que não foram limpas, que não se abriu para limpar. Aqui pro interior, chácaras, casas lindas que as pessoas não voltaram lá. A casa está fechada, com mato crescendo. Isso é doloroso. E isso eu acho que no futebol também nos atinge. E outra coisa, Tuca, eu já ia provocar aqui, só então a Giovana já está dizendo que nós temos apenas 2 minutos. Seleção brasileira é um retrato dessa desorganização, dessa falta de tudo que está no futebol brasileiro? É um retrato, primeiro, da desorganização e da corrupção da CBF, né? E segundo, dessa tragédia que é nós levarmos jovens de 16, 17, 18 anos para o exterior. Né? Uma época eles levavam o ouro, depois o mogno, depois o que? Agora os nossos jogadores. Os nossos craques. Começou lá em 80 e de lá pra cá o estrago é grande, né, Tuca? Então tá, Giovana, 1 minutinho. A Giovana já está me dizendo aqui que nós temos só mais 1 minutinho. Eu quero agradecer imensamente, Tuca, um prazer muito grande te receber aqui. Espero que tu volte quando nós tivermos umas fofocas boas aí para fazer. Tu volte aqui, a RDK e eu agradecemos a tua presença. Black Sistemas de Segurança, mais uma vez, obrigada. A gente volta semana que vem.